Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós daremos um exemplo de identificação de cônica que está rotacionada e transladada. Lembrando que o primeiro passo é escrever a equação matricial dessa cônica. A gente tem x transposta a x mais k vezes x menos 31 igual a zero, de maneira compacta, em que x aqui é a matriz coluna XY. A matriz A, a gente constrói a diagonal dela, vai ser primeiro o termo que acompanha o x ao quadrado, depois o termo que acompanha y quadrado. Aqui a gente tem 0y quadrado, né? Então vai ser 0. E agora a gente olha para o termo misto xy e pega metade do coeficiente que acompanha ele. Então fica menos 2 e menos 2 aqui na diagonal secundária. O K a gente constrói olhando para quem acompanha x e y. A gente tem aqui 0 vezes x. Então vai ser 0 e 4 raiz de 5. Essa matriz A é simétrica por construção e nós vamos diagonalizá-la. Para isso, calculamos a matriz A menos lambda e 2 e o polinômio característico P de lambda, que é o determinante de A menos lambda e 2. Nesse caso, vai ser 3 menos lambda vezes menos lambda, menos 4. Resolvendo, obtemos que o polinômio característico pode ser dado por lambda mais 1 vezes lambda menos 4. As raízes do polinômio característico são dadas por lambda mais 1 vezes lambda menos 4 igual a 0. Portanto, lambda igual a menos 1 ou lambda igual a 4. Assim, temos que os autovalores da matriz A são dados por lambda igual a 4 e lambda igual a menos 1. Para cada um desses autovalores, vamos encontrar os autovetores. Então, considerando lambda igual a 4 e resolvendo o sistema A menos 4 e 2 vezes x igual a 0, a gente pode construir a matriz aumentada e escaloná-la, e a gente vai obter a matriz escalonada reduzida em que x mais 2y é igual a 0, ou seja, x é igual a menos 2y, e o y está livre. Então, o autoespaço associado ao lambda igual a 4 é menos 2y e y, a gente coloca esse y em evidência e fica menos 2 e 1, em que y pertence aos reais. Portanto, ele é gerado pelo vetor menos 2 e 1. Se a gente olha para o vetor com ponto inicial na origem e que tem essas componentes, a gente observa que ele está no segundo quadrante, porque ele tem a primeira entrada negativa e a segunda positiva. Agora vamos olhar para os autovetores associados ao lambda igual a menos 1. Então, a gente tem esse sistema para resolver e, escalonando, a gente obtém a matriz escalonada reduzida em que x menos metade de y é igual a 0, ou seja, x é igual a meio de y. E o y está livre. Então, o autoespaço associado ao lambda igual a menos 1, ele é gerado pelo vetor meio e 1. A gente observa que o representante desse vetor com ponto inicial na origem, ele está no primeiro quadrante, pois tanto o x quanto o y dele são positivos. Um resuminho. A é uma matriz simétrica que possui dois autovalores, lambda igual a 4 e lambda igual a menos 1. O autoespaço associado ao lambda igual a 4 é gerado pelo vetor menos 2 e 1. Mas ele também pode ser gerado pelo vetor unitário paralelo a ele. Então, nós consideramos ele dividido pela sua norma. Portanto, o autoespaço associado ao lambda igual a 4 é gerado pelo vetor menos 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5, cujo representante com ponto inicial na origem está no segundo quadrante. Analogamente, o autoespaço é gerado pelo vetor meio e 1, que também pode ser visto como um conjunto gerado pelo vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido, cujo representante, que possui ponto inicial na origem, se localiza no primeiro quadrante. Denominando o 1, o autovetor unitário que está no primeiro quadrante, e o 2, o autovetor unitário que está no segundo quadrante, pela diagonalização da matriz A, podemos escrever P transposta a P é igual a D, em que P é a matriz ortogonal, cujas colunas são dadas respectivamente por o 1 e o 2, e D é a matriz diagonal, cujos elementos da diagonal principal são dados respectivamente pelos autovalores associados a o 1 e o 2.
Observem que, desta forma, o determinante da matriz P é igual a 1. Então, pelo fato de P ser uma matriz ortogonal com determinante igual a 1, ela é uma matriz de rotação. Considerando agora a rotação x igual a px', em que x' é essa matriz coluna x', y', a gente pode resgatar aquela equação matricial da cônica, x transposta a x mais kx menos 31 igual a zero, e substituir x igual a px'. Fazendo isso, a gente vai obter x' transposta d vezes x' mais kpx' menos 31 igual a zero. Agora, escrevendo todas as matrizes, a gente obtém essa equação matricial. Então, efetuando a multiplicação dessas três matrizes, a gente sabe que vai dar o lambda1 vezes o x' ao quadrado, mais o lambda2 vezes o y' ao quadrado, em que eu estou chamando o lambda1 de menos 1 e o lambda2 de 4. Então, efetuando a multiplicação da matriz K com a matriz P vezes a matriz x', eu já vou fazer direto. Vai ficar 8x' mais 4y', menos 31 igual a zero. Então, vamos organizar os termos, juntando o termo quadrático do x' com o termo de grau 1 do x' e fazer a mesma coisa com o y. A gente está fazendo isso para a gente poder completar quadrado. Para completar quadrado, nós teremos que deixar o x' ao quadrado sozinho e o y' ao quadrado sozinho. Então, vamos colocar menos 1 em evidência na parte que tem x' e vamos colocar o 4 em evidência na parte que tem y'. Agora, de fato, a gente vai completar quadrado. A gente percebe que, para completar o quadrado envolvendo o x', a gente tem que somar e subtrair 16. Então, vai ficar x' menos 4 ao quadrado menos 16. Já na parte envolvendo y', a gente tem que somar e subtrair 1/4. Então, vai ficar y' mais meio ao quadrado menos 1/4. Aí agora a gente efetua as multiplicações, a gente tem menos x' menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes y' mais meio ao quadrado, e a gente ficou ali com mais 16 e o menos 1. E copia o resto, menos 31 igual a zero. Efetuando essas continhas e colocando do outro lado as constantes, a gente vai ficar com essa parte que envolve x' ao quadrado e y' ao quadrado, e do outro lado 16. Dividindo por 16, a gente obtém essa equação reduzida da cônica. A gente percebe aqui que a gente vai ter que fazer uma translação também. Então, a gente vai chamar x2' de x' menos 4 e y2' de y' mais meio. Assim, a equação das variáveis x2' e y2' fica menos x2' ao quadrado sobre 16, mais y2' ao quadrado sobre 4 igual a 1. E a gente percebe que isso é uma diferença de quadrados. Então, vai dar uma hipérbole cujo eixo focal está no y2'. Então, essa equação representa uma hipérbole no sistema x2', y2', e centrada na origem nesse sistema. Podemos notar que o Azinho vale 2, o Bzinho vale 4 e que o eixo focal é o y2'. Com isso, as coordenadas dos focos são do tipo 0 e mais ou menos c, onde o c satisfaz a relação c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, c é igual a 2 raiz de 5. Tomando nesta equação da hipérbole o x2' igual a 0, obtemos y2' igual a mais ou menos 2. Daí, concluímos que os vértices dessa hipérbole possuem coordenadas 0, menos 2 e 0 e mais 2. Analogamente, substituindo y2' igual a 0 nessa equação, concluímos que as coordenadas imaginárias x2' desses vértices são mais ou menos 4. Com isso, obtemos esses vértices B1 e B2. A gente apresentou aí um esboço em que a gente colocou todos os vértices, tanto A1, A2, B1 e B2, e a gente colocou os focos também.
Dessa forma, usando os valores de A e de B, a gente constrói o retângulo da hipérbole. Notem que está marcado o 4 e o 2. As diagonais desse retângulo nos dão as assíntotas, então elas foram traçadas. Agora, observemos esse triângulo retângulo aqui. Eu extraí ele ali para fora, a gente tem que uma lateral dele é a outra lateral dele é B, e essa hipotenusa é C. A inclinação da reta tangente, então, vai ser dada pela tangente do θ, que vai ser A sobre B. Então, as equações das assíntotas são y duas linhas igual a mais ou menos A sobre B, x duas linhas. Substituindo os valores de A e B, a gente tem mais ou menos 2/4. Simplificando, a gente fica com mais ou menos meio de x duas linhas. Vamos lembrar que passamos do sistema x', y' para o sistema x duas linhas, y duas linhas, através dessa equação de mudança de coordenadas que representa a translação. Então, vamos utilizar novamente essa equação para passar as coordenadas dos objetos da nossa cônica encontrada para o sistema x', y'. Por exemplo, o centro da hipérbole no sistema x duas linhas, y duas linhas, é dado por x duas linhas é igual a zero e y duas linhas igual a zero. Substituindo esses valores de x duas linhas e y duas linhas nestas equações da translação, obtemos x' é igual a 4 e y' é igual a menos meio. Portanto, 4 e menos meio são as coordenadas do centro relativo ao sistema x', y'. Então, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa com todos os outros elementos dessa hipérbole. A gente pode fazer com os focos, a gente pode fazer com os vértices imaginários, sempre usando as equações que definem a nossa translação. Por exemplo, ali, está muito facinho fazer do F1, a gente tem que o x duas linhas dele é zero. Então, jogando ali na equação, o x' fica 4. A mesma coisa para o y duas linhas, ele é menos 2 raiz de 5. Então, o y' dele fica menos 2 raiz de 5 menos meio. Então, é desse jeito que a gente procede para poder passar das coordenadas x duas linhas e y duas linhas para x', y'. A gente pode proceder de forma análoga para encontrar as assíntotas. A gente tem que, nas variáveis duas linhas, é y duas linhas igual a mais ou menos meio de x duas linhas. Usando a translação, vamos considerar a assíntota que tem o coeficiente positivo. Então, substituindo y duas linhas, vai ficar y' mais meio igual a meio vezes x' menos 4. Resolvendo as continhas, fica y' igual a x' sobre 2 menos 5 meios. Agora, olhando para a outra assíntota, que tem coeficiente negativo. Então, substituindo o y duas linhas, a gente fica com y' mais meio igual a menos meio de x' menos 4, em que eu substituí aqui o x duas linhas. Então, fazendo as continhas, a gente obtém y' igual a menos meio do x' mais 3 meios. Pessoal, então a gente tem aí um resumo do lado esquerdo de como estão os elementos da hipérbole no sistema x', y'. A gente colocou essa carinha chorando porque efetuar a translação é mais fácil. Agora a gente vai ter que, de fato, para enxergar os elementos no sistema XY, a gente vai ter que usar a matriz de rotação. Então, a gente tem a mudança de coordenada x igual a px'. Escrevendo matricialmente aí e efetuando as continhas, a gente pode concluir que o x é x' sobre raiz de 5, menos 2y' sobre raiz de 5, e o y é 2x' sobre raiz de 5, mais y' sobre raiz de 5. Então, no fundo, como a gente tem, por exemplo, o centro, ele é 4 e menos meio nas coordenadas linha. Então, se a gente substituir esses valores no x', y', a gente encontra quanto que é em xy. Isso daí vai dar 5 sobre raiz de 5 e 15 sobre 2 raiz de 5.
Procedendo de forma análoga com todos os outros elementos, a gente vai ter que sempre fazer o mesmo processo, substitui ali naquelas equações o x' e o y', que a gente encontra quanto é em xy. Então, a gente colocou aí do lado direito todos esses elementos após fazer essas contas. A gente gostaria que vocês fizessem também e conferissem para ver se está batendo. A triste notícia é que isso já foi um pouquinho mais difícil do que só mexer com translação. Mas quando a gente vai mexer com o cálculo das assíntotas, nas variáveis x, y, a gente vai ter que ter um trabalho a mais. Então vamos recordar. Nós realizamos a rotação. X é igual a px', onde P é uma matriz ortogonal. Isso significa que a inversa de P coincide com a transposta de P. Daí podemos considerar também a equação x' é igual a P transposta x. E a partir dessa relação x' é igual a P transposta x, substituindo as suas componentes, é claro, nós podemos analisar uma outra relação entre as variáveis xy e as variáveis x', y'. Por que nós escolhemos essa forma de transformação agora? Porque as equações das assíntotas foram dadas como y' é igual a x' sobre 2 menos 5 meios para a primeira assíntota e y' é igual a menos x' sobre 2 mais 3 meios para a segunda assíntota. Então, de fato, a gente precisou fazer essa manipulação antes de ficar substituindo, porque a gente quer saber quem é y' em função de x e y. E a mesma coisa, o x'. Na outra equação, a gente não tinha essa relação explícita. Então, basta substituir o y' encontrado aí embaixo e também o x' na equação da assíntota para encontrá-lo nas variáveis x e y. Fazendo essas devidas substituições de x' e y', obtemos uma equação para cada assíntota apenas nas coordenadas x e y. Então, a primeira assíntota na coordenada x e y é x constante igual a raiz de 5. Então, significa que ela é uma assíntota vertical. E a equação da segunda assíntota no sistema XY é y igual a 3/4 de x mais 3/4 raiz de 5. Então, agora vamos esboçar toda essa situação algébrica que resolvemos. Tínhamos inicialmente uma equação nas incógnitas x e y, mas com essa equação não tínhamos condições de identificar a cônica. Então, nós realizamos uma rotação, e essa rotação foi determinada pelos vetores unitários, o 1 e o 2, de modo que o vetor U1 deu direção e sentido ao eixo rotacionado x' e o vetor U2 deu direção e sentido ao eixo rotacionado y'. Após efetuar essa rotação, ainda foi necessário completar quadrados e realizar uma translação. Na nossa translação, o x' foi dado por x' menos 4 e o y' foi dado por y' mais meio, de modo que a origem do novo sistema seja no ponto x' igual a 4 e y' igual a menos meio. Esse ponto está aqui indicado do nosso esboço. Por essa origem transladada de coordenadas x' igual a 4 e y' igual a menos meio, traçamos eixos paralelos aos eixos x' e y' de mesmo sentido, os quais denotaremos por x duas linhas e y duas linhas. Nesse sistema x duas linhas e y duas linhas, que na verdade foi obtido através de uma rotação e uma translação do sistema original, identificamos, por fim, a nossa cônica, que é uma hipérbole, com eixo focal em y duas linhas e vértices nos pontos x duas linhas igual a 0 e y duas linhas igual a mais ou menos 2, que estão indicados também aqui na figura. Nesse sistema x duas linhas, y duas linhas,
Marcamos também os vértices imaginários, nos quais o x duas linhas vale mais ou menos 4 e o y duas linhas vale 0. Com todos esses vértices, traçamos o retângulo da hipérbole e também as assíntotas, para então podermos construir de fato a hipérbole. Aí, Jane, a gente consegue perceber a assíntota vertical que a gente calculou, que é o x igual a raiz de 5, né? E a outra assíntota, ela está inclinada. Temos aí, pessoal, toda a construção envolvendo todas as contas para identificar nas coordenadas x e y os elementos de uma cônica que foi tanto transladada quanto rotacionada e também como fazer o respectivo esboço. A gente sabe que esses passos são trabalhosos, então tem que fazer com muita calma.